dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo. Meu nome é Enzo Marcon, eu sou aluno de Informática 2 e como você acabou de ver nas fotos anteriores, eu vou falar um pouco sobre a corrida, né, que é um esporte que teve muita repercussão e ainda está tendo, né, nesses últimos tempos. Então eu achei muito legal relacionar os conceitos da física com a corrida, né, que tem várias coisas que você pode relacionar. E para começar, eu queria falar um pouco sobre os conceitos de distância e tempo, para assim falar sobre a velocidade média. Distância é basicamente o espaço, é o corpo que a pessoa vai percorrer. Ou seja, uma corrida de 10 km, a pessoa vai percorrer a distância de 10 km. Sendo assim, esse conceito de distância. Eu também queria falar sobre o conceito de tempo, que é basicamente o tempo que a pessoa vai demorar para concluir determinada corrida, né? No caso da corrida, que pode ser medida em metros, segundos, horas, tanto a distância, né? Que pode ser medida em quilômetros, metros, enfim. E também queria falar um pouco sobre o conceito de velocidade média, que relaciona essas duas grandezas físicas, né? Que é a distância e o tempo, que consiste em uma fórmula, né? Que relaciona a distância e o tempo, que é essa fórmula aqui, delta S, distância, né, sobre tempo, sendo essa fórmula de velocidade média. Mas o que isso tem a ver com a corrida, né? Muitas vezes as pessoas correm e querem saber a distância média que elas percorrem, a velocidade média que elas percorrem. E existe uma palavra que os atletas, os praticantes utilizam, que provavelmente todo mundo já escutou. Qual foi o pace? Qual foi seu pace médio? Mas não, isso não é a velocidade média em si. É o inverso da velocidade média. Porque na velocidade média, você quer saber quantos quilômetros, por exemplo, né? Quantos quilômetros você percorre em uma hora. O pace, o tempo é medido em minutos e a distância é medida em quilômetros, né? Isso. Só que a velocidade média, como eu disse, ela quer saber quantos quilômetros por hora. O pace é quantos minutos por quilômetro, entendeu? Então, quando eu acabo uma prova, eu quero saber qual foi o meu pace médio, em quantos minutos eu demoro para percorrer 1 km, né? Então, como é que isso funciona? Vai relacionar as duas grandezas de distância e tempo, assim como na fórmula de velocidade média que eu acabei de dizer, só que de forma inversa. Porque eu não sei se vocês perceberam, mas a velocidade média é a distância sobre o tempo. O pace é o tempo sobre a distância, porque a gente quer saber quanto tempo demora para percorrer uma determinada distância. Que na velocidade, na corrida, no pace médio, é quantos minutos demora para percorrer 1 km, né? Que são as medidas médias da corrida, né? Que ficaria essa fórmula aqui: pace médio é igual a minuto sobre quilômetro, né, percorridos. Então, eu vou trazer dois exemplos para vocês. Primeiro exemplo: um atleta, né, ele percorre uma corrida uma corrida de 10 km em 60 minutos. Qual foi o seu pace médio? Para a gente calcular é bem simples, né? Como eu acabei de dizer, basta a gente pegar a distância em minutos, não, o tempo em minutos sobre a distância em quilômetros. O tempo em minutos é 60 minutos. E a distância em quilômetros é 10 quilômetros. Ou seja, o seu pace médio foi 6. Em média, ele percorre 1 km a cada 6 minutos. Em média, ele demora 6 minutos para percorrer 1 km. Outro exemplo pode ser: qual o pace médio de um atleta que percorre 20 km em uma hora? Como a gente viu, o exemplo deu 1 hora, então a gente tem que passar para minutos, né? Ou seja, 1 hora são 60 minutos. E a gente tem que aplicar a fórmula. Pace é igual a tempo por distância.
que vai ficar da seguinte forma: pace é igual a 60 minutos, né, 1 hora, sobre os 20 quilômetros, que vai dar 3. Ou seja, o pace médio do atleta foi 3 minutos. Ele demora em média 3 minutos para percorrer 1 quilômetro. E esse foi o meu vídeo, essa foi a minha apresentação e a minha relação, né, das grandezas físicas, da cinemática, estudadas no primeiro ano do ensino médio, com o esporte da corrida, que é um esporte com muita repercussão, e eu achei muito legal compartilhar isso com vocês. Muito obrigado.